Hoje em nossa creepypasta contaremos o lado negro de Bob Esponja, Red Mist. Espero que gostem. O lado negro de Bob Esponja. Red Mist é uma fita contendo um episódio inédito de Bob Esponja, criado por um animador escocês, agora preso, que queria apresentar a fita como o primeiro episódio da quarta temporada, apresentando a morte de Lula Molusco. Até agora, houveram 2 relatos contando a história a seguir. Uma de um estagiário e a segunda do próprio editor do canal da Paramount, que viu o vídeo. O texto a seguir é uma versão do estagiário da Nickelodeon, porém com acréscimo de alguns trechos do segundo relato, para melhor descrição do episódio. Eu era um residente nos estúdios da Nickelodeon em 2005. Por causa de minha graduação em animação, eu não era pago, claro. A maioria dos residentes não são, mas tive algumas vantagens além do aprendizado. Para os adultos não é grande coisa, mas a maioria das crianças na época se matariam para trabalhar lá, já que trabalhavam com editores e animadores e conseguiam ver os novos episódios dias antes de serem lançados. Eles tinham recentemente feito um filme do Bob Esponja. Com isso, a criatividade da equipe teria ficado um pouco esgotada, o que atrasou o início da quarta temporada. Mas o verdadeiro motivo do atraso foi bem mais perturbador. Houve um problema com o primeiro episódio da quarta temporada, que atrasou o desenvolvimento por vários meses. Eu e 2 outros estagiários estávamos na sala de edição, juntamente com os animadores e editores de som, para o corte final. Nós recebemos uma cópia do que seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri e nos juntamos em frente à tela para assistir. Os animadores geralmente colocavam títulos engraçados, numa espécie de piada interna entre nós. Já que a animação ainda não estava finalizada, nada particularmente engraçado. Então, quando lemos o título, O Suicídio do Lula Molusco, não pensamos em nada além do que seria uma piada mórbida. Um dos residentes até riu do título. A música tema tocava normalmente. A história começou com Lula Molusco se preparando para praticar com sua clarineta em sua casa, enquanto Bob Esponja e Patrick brincam do lado de fora. Lula Molusco coloca a clarineta em sua boca e só consegue tocar algumas notas antes de ser interrompido por alguém, batendo em sua porta. Ele desce as escadas e abre a porta e encontra um vendedor ambulante. O vendedor, um peixe escocês gigante, pergunta se poderia ter alguns momentos com Lula Molusco, mas ele diz que não está interessado e bate a porta na cara do vendedor, andando de volta para seu quarto. O vendedor bate a sua porta mais uma vez e Lula Molusco abre a porta irritado. O vendedor parece bem triste e diz a Lula Molusco que a névoa vermelha está vindo e vai embora, deixando Lula Molusco confuso para trás. Ele volta para seu quarto e continua a praticar com sua clarineta. Depois de tocar algumas notas bem erradas, Bob Esponja e Patrick começam a rir do lado de fora, interrompendo Lula Molusco mais uma vez. Ele olha pela janela e grita com os dois, dizendo que precisa praticar para um concerto que teria. Bob Esponja e Patrick se desculpam com lágrimas nos olhos e vão para suas casas. Lula Molusco, incerto de si mesmo, volta a praticar com sua clarineta mais uma vez, agora sem ser interrompido. A cena então vai se apagando em vermelho e permanece assim por 12 segundos, talvez por algum erro. A mesma cena se repete mais uma vez, o que provavelmente deve ser comum em edições básicas de animação. Entretanto, desta vez, os olhos dos personagens foram substituídos por novos, mais realísticos e com pupilas vermelhas. Não há mais o áudio nesta cena, tirando alguns cliques ocasionais. Depois da repetição da cena anterior, uma nova começa, com os mesmos olhos vermelhos nos personagens. Agora todos estão no teatro, onde Lula Molusco está tocando sua clarineta. Os quadros de animação pulam a cada 4 segundos, mas o som permanece sincronizado. Depois de uma apresentação ruim de música, que ele mesmo intitulou Red Mist, Bob Esponja e Patrick são vistos na plateia, vaiando Lula Molusco. Neste ponto que as coisas começam a ficar estranhas. Durante o show, alguns quadros se repetem, mas o som não. Neste ponto, é o som sincronizado com a animação, então sim, não é comum.
Mas quando ele para de tocar, o som termina, como se o show nunca tivesse acontecido. Há um rápido murmúrio e o público começa a vaiá-lo. Não é vaiar o Lula Molusco que incomoda no show, mas você poderia muito bem sentir o desespero dele. Daí mostra o Lula Molusco em full frame, que olha visivelmente com medo. A cena então muda para a multidão, com Bob Esponja no centro da tela, que também está vaiando. No entanto, esta não é a coisa mais estranha. O que é mais estranho é que todos tinham olhos hiperrealistas, muito detalhados. Claro que não eram olhos de pessoas reais, mas algo um pouco mais real do que CG. Alguns de nós nos olhávamos durante a cena, obviamente confusos. A cena muda para Lula Molusco, sentado na beira de sua cama, olhando muito desamparado. O ponto de vista de sua janela vigia é de um céu noturno, por isso não muito tempo após o concerto. A parte preocupante é que neste ponto não há som, literalmente sem som, nem mesmo o feedback dos alto-falantes na sala. É como se o som dos alto-falantes fossem desligados, embora o seu estado lhe mostre funcionando perfeitamente. Ele apenas ficou lá, piscando, neste silêncio por cerca de 30 segundos. Então ele começou a soluçar baixinho. Ele colocou os tentáculos sobre os olhos e chorou em silêncio por quase 1 minuto, ao mesmo tempo em que o som de fundo começa a crescer muito lentamente, a partir do nada para quase inaudível. Soou como uma leve brisa por uma floresta. A tela começa muito lentamente a aumentar o zoom em seu rosto. Seu choro fica mais alto, mais cheio de mágoa e raiva. A tela começa com algumas distorções, como uma TV com sinal ruim, e logo volta ao normal. O som fica mais alto levemente, mais grave, como se uma tempestade estivesse se formando em algum lugar. A parte assustadora era o som e o soluçar de Lula Molusco. Parecia real, como se o som não viesse dos alto-falantes, ou se os alto-falantes fossem apenas um buraco, e o som viesse de outro lado. Por baixo do som do vento e soluçar, muito fraco, ouvia-se algo que parecia rir. Após cerca de 30 segundos nesse clima, a tela ficou borrada e se contorceu violentamente, e algo brilhou sobre a tela, como se o único quadro fosse substituído. O animador principal pausou e voltou, quadro a quadro. O que vimos foi horrível. Era a foto de uma criança morta. Ele não tinha mais do que 6 anos. O rosto estava desfigurado e ensanguentado, um olho arrancado e o estômago aberto, como as entranhas caindo a seu lado. Ele estava deitado em uma espécie de pavimento, provavelmente uma estrada. A parte mais assustadora era a sombra do fotógrafo. Não havia fita de isolamento, nem marcadores de evidência, e o ângulo era totalmente diferente daquele de uma foto policial. Parecia que o fotógrafo era a pessoa responsável pela morte da criança. Depois que essa foto aparece, a cena volta para Lula Molusco soluçando, muito mais alto do que antes, e o que parece ser sangue escorrendo de seus olhos, ao invés de lágrimas. O riso, que lembra o riso do vendedor no início do episódio, pode ser ouvido ainda. O som de vento na floresta também pode ser ouvido, em som alto, com o som de galhos sendo quebrados e de crianças gritando. Depois de 20 segundos, outro quadro aparece, agora com uma menina, de mais ou menos 8 anos morta, caída de barriga para baixo, em uma poça de sangue, aparentemente na mesma floresta da foto do menino. Suas costas estão abertas e suas entranhas empilhadas sobre elas. Novamente o corpo estava na rua, e a sombra do fotógrafo é visível, muito similar no tamanho e formas vistos na primeira foto. Eu me segurei para não vomitar, e outra residente, a única mulher na sala, saiu correndo. O episódio continuou. Lula Molusco ficou em silêncio, assim como todo o som, como era quando começou essa cena. Ele colocou seus tentáculos para baixo, e seus olhos estavam agora feitos em hiperrealismo, como os outros estavam no começo do episódio. Eles estavam sangrando, vermelhos e pulsantes. Ele só olhou para a tela, como se estivesse assistindo ao telespectador. Após cerca de 10 segundos, ele começou a chorar. Desta vez não cobriu os olhos. O som era penetrante e forte. Aos poucos, o som de seus soluços foi novamente misturado com gritos de crianças. O som do vento voltou, assim como a risada ao fundo. Desta vez, a próxima foto que aparece,
durou por 5 quadros. O animador conseguiu parar a cena, no quadro a quadro. Desta vez a foto era de um garoto, da mesma idade da primeira criança, mas desta vez a cena era diferente. As entranhas estavam sendo puxadas para fora, por um corte no estômago, por uma mão grande. O animador continuou. Era difícil de acreditar, mas a foto seguinte era a mesma, mas havia algo diferente nela, algo que não conseguimos perceber exatamente. O animador voltou para o primeiro quadro e os acelerou, e eu vomitei no chão, e os editores de animação e som ficaram mortificados com o que viram. Os 5 quadros, quando acelerados juntos, pareciam um quadro de um vídeo. Podíamos ver a mão levemente erguer as tripas da criança. Vimos os olhos dela focar em seu assassino. Nós até vimos, em 2 frames, a criança piscar. O diretor de edição de som nos mandou parar. Ele tinha que ligar para o criador da série e mandá-lo ver aquilo. Mr. Hillenburg chegou depois de 15 minutos. Ele estava confuso com o porquê de ter sido chamado ali, e o editor continuou o episódio. Após aqueles quadros terem passado, toda a gritaria e todo o som pararam novamente. Lula Molusco estava apenas encarando o espectador. Seu rosto estava na tela toda. A cena afastou-se e aquela voz profunda disse: "Faça." A câmera rapidamente se afasta para revelar o que Lula Molusco está segurando: uma arma. Lula Molusco ergue o cano da arma para sua boca e atira. Sangue espirra de sua cabeça e a tela corta para estática, o famoso chiado. Os últimos 5 segundos do episódio mostravam seu corpo na cama, um olho pendurado para fora do que restava de sua cabeça, encarando o nada. Então o episódio acabou. Mr. Hillenburg obviamente ficou furioso com aquilo. Ele imediatamente quis saber que diabos estava acontecendo. Muitas pessoas já haviam deixado a sala àquela altura, então apenas alguns de nós assistimos o episódio novamente. Ver o episódio mais uma vez apenas colaborou para fixar mais ainda tudo em minha mente e me causar pesadelos terríveis. Me arrependo até hoje de ter ficado. Como resultado desse incidente, 3 animadores foram mandados para o hospital. Um editor se aposentou e um residente cometeu suicídio. A fita foi enviada para a polícia, que determinou que a animação havia sido criada por André Skinner, um animador escocês. Ele foi acusado de 9 assassinatos, incluindo o das 2 crianças que aparecem na fita. Uma cópia da fita foi feita por Argenil, que fez várias tentativas de distribuir as cópias da fita de Skinner, e esperava poder lançá-la em um site de leilão online em breve. A Genius divulgou 2 trechos desse vídeo. Com base nisso, alguns fãs fizeram uma montagem, um remake do vídeo, que irei exibir para vocês agora. O que eu irei exibir é o original, o primeiro que foi feito pelos fãs, e está em inglês. May I have a moment? Not interested. The red mist is coming. SpongeBob. Will you two knock it off? I have a concert to practice for. Ladies and gentlefish, Bikini Bottom's Community Rec Center is proud to present Squidward Tentacles. Just
Do it. Do it. The red mist is coming. Espero que tenham gostado. Se tem algum assunto que gostaria de ver em nosso canal, é só deixar nos comentários. A sua contribuição é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado e até a próxima!